é possível, ao fim de 40 anos, voltar efetivamente a repensar, a ter e a reter um Serviço Nacional de Saúde para todos. Nós pensamos muito o Serviço Nacional de Saúde, na sua orgânica, na sua organização, nos recursos, na sua sustentabilidade e insustentabilidade, e aquele a quem ele se destina, que é o cidadão, falamos muito nele, centralidade no cidadão, é para o cidadão, mas depois, efetivamente, o sistema é muito pensado em função dos profissionais, em função das organizações, e deixamos muitas vezes o cidadão perdido no meio desses percursos. Neste ano, decidiu, melhor dizendo, a direção da Associação, trazer este tema, o envolvimento e a responsabilidade do cidadão no Serviço Nacional de Saúde. O professor Sá Clarides tem, ao longo de décadas, trabalhado neste sentido, e foi isso que lhe pedimos, a sua reflexão sobre esta temática. Muito bom dia a todos. Sabemos todos que vivemos num mundo difícil. Para o SNS, para o sistema de saúde, para o cidadão, são tempos difíceis que eu queria rapidamente caracterizar fundamentalmente por 4 ideias. Primeiro, a não factualidade. Os factos não nos chegam e obtemos a informação que utilizamos habitualmente por fontes não credíveis. Em segundo lugar, a incerteza. A próxima recessão, quando será e como será. A terceira ideia tem a ver com o desafeto. Deixamos de gostar das nossas instituições. Isso naturalmente tem repercussões sérias para a forma como as vivemos e como a queremos transformar. E finalmente, a complexidade. É um facto que não compreendemos o mundo em que vivemos, tal como não compreendemos mal o sistema de saúde onde trabalhamos. E sem o compreender é difícil tentar influenciá-lo. Em síntese, o que denominamos, o que chamamos inteligência colaborativa, que é no fundo o que estamos aqui a conversar. O que estamos aqui a produzir entre nós, por enquanto daqui para ali, mas espero que daí para aí também, não é produzir inteligência colaborativa. A BM dizem-me assim, isto é muito complicado. E só há uma resposta para isso. É tremendamente mais simples. É uma tremenda simplificação do mundo real em que vivemos. Muito obrigado. Nestas reuniões em que se fala de hospitais, habitualmente fala-se de organização, habitualmente fala-se de medicamentos, habitualmente fala-se de várias coisas que têm a ver com a dinâmica dos hospitais. O que é importante e interessante aqui nesta reunião é que hoje vamos falar de doentes em diversas perspectivas. E temos 3 intervenções que foram muito bem escolhidas. O meu papel aqui hoje vai ser um pouco falar do fenómeno da falsificação de medicamentos e o que é que tem sido feito a nível europeu para proteger o circuito, mas principalmente os doentes que tomam esses medicamentos. No caso dos hospitais, que recebem milhares de embalagens de medicamentos e que terão que fazer a desativação de milhares de embalagens de medicamentos, o Infarmed, a SPMS e a ACSS entenderam que era imperativo entender a realidade e foram para o terreno em fevereiro e março deste ano, visitando 18 entidades públicas e uma privada. De facto, percebemos que os maiores constrangimentos é a falta de pessoal e o espaço para fazerem estas atividades. I want to start with a personal note, and Dr. Suarez already started with that. I decided at a certain moment in my career I wanted to do something different for the world, and I joined Doctors Without Borders, and I worked 8 years with that organization, and actually it struck me then that if you bring health to people, if you give them access to health, it gives them the capacity to be really a citizen, to play their active role in society. So the link between being a citizen and health is extremely important, and it became very important to me. So that's why I decided to continue my career in healthcare, and I joined Janssen. Janssen is part of the Johnson & Johnson family of companies, and since 1943, that is a long time ago, they work under a credo. So imagine how modern that credo was in 1943. For the first time in 30 years, did a change to our credo.
We always used to say our first responsibility is to doctors, nurses, patients, and all who use our products. And since this year, we say our first responsibility is to patients, doctors and nurses, and everyone who uses our products. So sorry for the doctors in the audience here, but you have just been moved to the secondary part and not the first part. And I think this is the right thing. O que eu trago aqui hoje para vos apresentar, e agradecendo desde já o convite que me foi dirigido pela organização, é no fundo o projeto EUPATI, que, como o professor já apresentou, é o acrónimo de European Patients Academy on Therapeutic Innovation. E qual se poderá ser a relação deste projeto para o universo dos hospitais? Poderá ser bastante útil quando investem em investigação clínica e, portanto, na captação dos doentes para os ensaios e estudos clínicos. Qual foi o objetivo e o que é que foi desenvolvido pelo projeto EUPATI? Na base foi a criação de uma biblioteca, portanto, de um arquivo de informação disponível em linguagem adequada ao público em geral. Depois, o desenvolvimento também do que eles chamam de toolbox, e caixa de ferramentas não sou muito bem em português, toolbox educacional, portanto, com materiais educacionais para os representantes dos doentes estarem mais capacitados no seu envolvimento. E no topo seria a formação dos patient experts neste processo de investigação e desenvolvimento de medicamentos. Depois deste início do Congresso e da sessão que tivemos ontem sobre prémios Boas Práticas, há algumas coisas que nos ficam desde logo e que, no fundo, se calhar todos nós já sabíamos. A primeira, como vimos da apresentação da conferência inicial do professor Sá Clarides, a saúde é transversal, a saúde é complexa e a saúde exige, de facto, o envolvimento de todos que somos nós, cidadãos. E o objetivo do Congresso é, em certa medida, um apelo, se quisermos, à participação do cidadão, a ele ser um cidadão ativo. Até porque o envolvimento do cidadão, na minha perspectiva, não se reduz ao SNS, reduz-se quase a uma intervenção na sociedade em geral. Perante aquilo que todos nós assistimos, a um vertiginoso e alucinante avanço das tecnologias, a caminho de um admirável mundo novo, virtual, com inteligência artificial, de facto é a altura para pararmos, pensar e começar a questionar que, de facto, estes avanços, estas possibilidades tecnológicas devem ser postas ao serviço das pessoas, do cidadão. Ou seja, há que, em certa medida, e essa é uma preocupação genuína, pelo menos que eu sinto, que nesta altura, no século XXI, haja um primado do ser versus o ter. Muito obrigado. Today, we are talking about patient engagement. Patient engagement, at least at the international level for our organization, which is the umbrella organization of the national organizations representing healthcare organizations, has been a very important topic. We work closely with the International Association of Patient Organizations, and we have done joint work together. Even recently, I participated to the 40th anniversary of primary healthcare in Alma-Ata, in which we had the opportunity, along with the patient organization, to make a strong statement to break down the silos in between the different players. And as we are together, I would like to talk about the engagement around associations. How it is important when you are a professional to be engaged around an association, and how it is important that association like APDH have a role. Queria em especial felicitar a APDH, na pessoa do seu presidente, pela organização deste congresso e, em particular, pela escolha do tema, que é o envolvimento e responsabilidade do cidadão no Sistema Nacional de Saúde. As instituições de ensino superior são parceiros neste processo, inevitavelmente. Têm a missão de formar os futuros profissionais de saúde dentro dos valores humanistas que sustentam a abordagem centrada no cidadão.
Contudo, esta abordagem não se desenvolve só e não se passa à prática somente a partir de valores e de atitudes, ou da criação de valores e atitudes. Existe também o conhecimento dos modelos teóricos que a sustentam, bem como das estratégias ou formas adequadas para os colocar em prática, tanto na interação direta com o cidadão como na organização dos próprios cuidados de saúde. Capacitar os seus estudantes para perceber, aderir e pôr em prática a abordagem centrada no cidadão deve ser um dos objetivos das instituições de ensino superior na área da saúde. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you work, you make it double. Don't worry, be happy. Antes de dar a palavra à nossa primeira interventora, eu queria dizer que senti-me honradíssimo com este convite e acho que a sociedade civil tem que se envolver com seriedade em todos os problemas que, no fundo, estão a afetar o Estado Social, mas muito gravemente a área da saúde. Eu nasci numa aldeia muito pobre, o médico era o João Semana, que não cobrava nada na aldeia quando lá ia uma vez por mês. E, por isso, o afeto e o respeito pela profissão era muito grande, muito grande. E os senhores continuam a dar o exemplo de uma grande luta em que estão envolvidos e a sociedade civil tem que aderir e tem que os apoiar. É por isso que, para mim, é uma honra excepcional e tenho pena é que tenha que ser uma contribuição muito modesta para o vosso combate. Todos nós temos noção que todos os dias estamos a produzir centenas e milhares de dados, muitas vezes até ao minuto, e, portanto, foi lançada uma iniciativa em outubro que visa desenvolver 16 projetos de investigação nesta área, mas em colaboração com entidades do setor público e com entidades do setor académico, das quais eu gostaria de destacar que 6 destas são feitas com entidades da saúde. E, portanto, desde a parte dos rastreios teledermatológicos até ao diagnóstico neuropsiquiátricos, doenças neuropsiquiátricas, até a análise da procura de serviços de urgências. Portanto, isto são tudo iniciativas que já têm uma dotação, neste caso são 3,8 milhões de euros, e, portanto, é muito interessante perceber que das 16 medidas apoiadas, 6 são do contexto da saúde e vão apresentar resultados até ao final do primeiro trimestre, portanto, para a maioria das áreas. Há uma plataforma dados.gov.pt. Esta plataforma foi citada até no estudo que saiu há 2 dias atrás da Plataforma Europeia de Dados. Estamos numa posição muito satisfatória, mas estamos numa posição muito desigual. Porquê? Porque neste momento existem 1.770, quase 1.800 datasets, ou seja, conjunto de dados, 62 entidades e 4.500 indicadores. Mas se nós observamos isto para o aspecto da saúde, só o aspecto da saúde tem 146 conjunto de dados e tem perto de 1.000 indicadores, se formos a ver. Portanto, significa que neste papel de contribuição coletiva, que no fundo a outra plataforma abrange todas as áreas ministeriais, a parte da saúde tem aqui um contributo importante. O caderno de encargos que me deram foi falar um bocadinho sobre o que dizem e escrevem os utentes sobre os serviços de saúde. É evidente que nós estamos a falar de envolver o utente no sistema de saúde e, em particular, no Serviço Nacional de Saúde. Nós só o podemos fazer se o utente estiver capaz de tomar decisões livres e esclarecidas. E, para isso,
há que ter a preocupação de garantir que cada um de nós, e o utente se calhar já só de si já é um bocadinho limitativo, cada um de nós enquanto cidadão, enquanto pessoa, tem que saber quais são os seus direitos e também quais são os seus deveres, mas quais são os seus direitos enquanto utentes dos serviços de saúde, porque só assim estamos capazes de tomar efetivamente as decisões que devemos, com toda a informação, ocupando o lugar central do sistema de saúde, porque é para o utente, é para o doente que serve o sistema de saúde. Nesse sentido, a ERS fez um estudo em 2016 em que pretendia avaliar o nível de literacia dos cidadãos relativamente aos seus direitos enquanto utentes dos serviços de saúde, por um lado, e por outro, o nível de literacia dos próprios profissionais de saúde e dos administrativos, que são veículos de informação para o utente, e a sua capacidade de transmitir informação clara e adequada. O objetivo deste estudo não era o estudo em si mesmo, era identificar problemas para depois desenvolver ações no sentido de promover esta literacia e permitir que cada um de nós, enquanto utente dos serviços de saúde, tome decisões informadas. Como sabem, o Notifica é um sistema disponibilizado pelo Ministério da Saúde para que o profissional de saúde e o cidadão possam comunicar incidentes, erros, ocorrências que ocorreram nas unidades que prestam cuidados de saúde do sistema de saúde. E este sistema é um sistema gratuito, disponibilizado de forma gratuita, tem a participação voluntária, não é obrigatório, em especial para o profissional, é um formulário basicamente fechado, onde é garantida a confidencialidade de toda a informação que é ali depositada e que tem subjacente na sua filosofia a melhoria da segurança de todos aqueles que trabalham nas instituições que prestam cuidados de saúde e de todos aqueles que vão passando precisamente por essas instituições. O tema que nos pediram para abordar tem a ver, de facto, com esta questão da integração de cuidados e da literacia em saúde, o envolvimento do cidadão. Sabendo nós que ainda temos um sistema de saúde muito organizado por níveis de cuidados, a ideia é que nós possamos, ainda assim, ter cada vez mais intervenções integradas e articuladas que permitam ir ao encontro daquilo que são os grandes desígnios dos sistemas de saúde em geral, mas no caso particular do sistema de saúde em Portugal. E aí, nos próximos dias, verão publicados os termos de referência para 2019 e encontrarão, mais uma vez, um conjunto de princípios e de medidas concretas que tentam ir ao encontro desses princípios, que têm a ver com o foco no cidadão, na família, no cuidador, naquilo que é todo o envolvente em que nós vivemos o nosso dia-a-dia. O Ministério da Saúde disponibilizou três apps, a MySNS de um caráter mais informativo, a MySNS Tempos e a MySNS Carteira. A MySNS está disponível em mais de 200 mil utilizadores e tem um subset de informação que existe no portal do SNS, eu aconselho-vos a descarregar, está disponível nas lojas e é completamente gratuito. Também a MySNS Tempos permite então ter uma ideia daquilo que são os tempos de urgência, tempos médios de acesso em termos de urgência, mas também os tempos médios de acesso à primeira consulta de especialidade e também para a cirurgia. Isto é a transparência do SNS para o cidadão, para ele poder perceber e ele próprio monitorizar toda essa mesma informação. E finalmente está disponível a MySNS Carteira, que é um pouco um subset da informação da área de cidadão na carteira. Nós podemos descarregar esta carteira e poder, por exemplo, ter o boletim de vacinas na nossa carteira ou ter até um cartão que monitoriza os passos e os quilómetros que nós fazemos diariamente e poder essa informação ser partilhada com o médico de família. E relativamente aos desafios da equipa da reforma hospitalar, de que eu faço parte, e que o Dr. Dias Alves também faz parte, que está ali na plateia, nós focalizámos-nos nos últimos ano e meio, nos serviços integrados. Nós tentámos fazer uma integração do serviço de urgência com outro tipo de serviços. E neste momento estamos a pensar nos cuidados paliativos, na hospitalização domiciliária e no doente crónico complexo, associados ao serviço de urgência. Porquê? Porque constatamos que cerca de 2 a 3% dos doentes que recorrem ao serviço de urgência são doentes que recorrem cronicamente ao serviço de urgência e, portanto, se a gente conseguir, de alguma maneira, tomar conta desses tipos de doentes, com consultas de medicina abertas, de medicina interna abertas ou com outro acesso ao hospital que não ao serviço de urgência, poderíamos talvez melhorar a quantidade de internamentos repetidos que temos em muitos doentes. O que eu gostava era de poder suscitar aqui algumas questões
questões que todos nós sabemos que andam por aí, um pouco em volta do que é esta reforma que leva exatamente 13 anos, faz este mês, se é uma verdadeira reforma, o que é que tem produzido, o que é que era expectável e aconteceu ou não aconteceu, e portanto eu gostaria que pudéssemos conversar um pouco no final daquilo que eu tenho para dizer. Defendo um Serviço Nacional de Saúde, geral e universal, onde o acesso aos melhores cuidados de saúde continue a ser um direito dos cidadãos. E defendo que dentro do Serviço Nacional de Saúde as organizações de proximidade, defendo estas organizações de proximidade, devendo ser pequenas e simples, ou ditas de outra maneira, organizações positivas e democráticas, que facilitem o acesso do cidadão a esse direito que é dele de ter cuidados de qualidade. Eu ia-vos falar fundamentalmente da questão dos profissionais e do envolvimento dos cidadãos nos cuidados de saúde e um bocadinho aqui uma visão sobre aquilo que aconteceu ou que tem vindo a acontecer nos cuidados continuados. Nós hoje vivemos uma circunstância, uma situação do ponto de vista epidemiológico muito diferente daquela que conhecíamos há 30 ou 40 anos. Temos grandes desafios no que diz respeito também às questões que têm a ver com a expectativa de muitos cidadãos sobre estas questões que têm a ver com os sistemas. Temos uma situação do ponto de vista demográfico e de morbilidade e mortalidade que faz com que o nosso mundo, de uma forma geral, quer nos países mais desenvolvidos, quer nos outros, coloque muitas questões. E também dizer que, como nós já falámos aqui, a questão das tecnologias, dos novos sistemas, dos grandes bases de dados, vão colocar desafios muito grandes aos próximos anos, quer às pessoas, quer aos profissionais de saúde. Quando falamos de organização dos hospitais, quando falamos da organização dos cuidados de saúde, quando falamos da organização dos cuidados continuados, enfim, numa perspectiva mais daquilo que já não é de prevenção primária, não é de intervenção curativa, mas é de uma intervenção continuada em termos da funcionalidade e daquilo que é a perspectiva de saúde face ao viver com as doenças, pois naturalmente faltava falar aqui daquilo que é os doentes e a trajetória dos doentes, e a prevenção quaternária acho que é uma forma muito simpática de contarmos esta história. E o nosso objetivo é, nesta linha da história natural, criar aqui um ponto que de alguma forma nos corta esta linha e nos altere a história natural. Assim, naquilo que, se for mais cedo, chamamos-lhe prevenção, se for mais tarde, chamamos-lhe tratamento, mas que no fundo é a nossa atuação médica, qual a Asclepio, qual o coração de pai, dividido entre ambas as filhas, a IGEA e a Panaceia, a IGEA que dizia que antes de aparecerem as doenças havia sempre uma oportunidade de intervenção no sentido de elas não aparecerem, e a Panaceia que dizia isso é tudo baléuas, porque quando elas aparecerem nós vamos ter bons tratamentos que os vão evitar. A realidade é que ao longo dos tempos, esta transição epidemiológica, deixamos de morrer de doença infectocontagiosa e passamos a morrer de doenças crónicas degenerativas muito relacionadas com aquilo que são as nossas opções dos estilos de vida. Today, talking about patient-centered care, I'm just going to give you some kind of a roadmap in which you will be able somehow to figure out, among all the things that were said by all the speakers today, all the initiatives that are in your country, which among the recommendations are already in place in your country and which should be perhaps considered to move forward. I mean, if really we want to serve the people, we have to organize ourselves to fit with their conditions. We were talking about, coming to the hospitals, and things like that. So we have to consider it as a full partner, and that has to be, really embedded in our DNA. And we have to develop massively out-of-the-wall activities. That's what I mentioned previously. And become some kind of a hub. And that was mentioned also by the person who was talking about primary care, saying that the hub, we don't need the pyramid. The pyramid are very well in Egypt. I fully agree with that. We are moving toward a hub, toward a network. And that's where we are moving forward.
garantir a garantia da solução deste programa de igualdade. Mentalidade de financiamento, temos decisões mais eficazes sem... Vamos falar do nosso ecossistema da saúde, temos desde intervenção da comunidade e depois de tudo que a comunidade funciona até agora.